Paula Queiro, Instituto de Emprego e Formação Profissional, diretora neste momento do Centro de Emprego e Formação Profissional de Évora. Eu diria que o maior desafio ao nível das competências que nós sentimos no Alentejo vai um bocadinho também na lógica daquilo que é a nível nacional, mas especificamente no Alentejo, sendo um território do interior, as lacunas vão muito ao nível das competências no digital, portanto na indústria essencialmente, portanto no agroalimentar também mais tecnologicamente mais avançado e portanto as lacunas vão muito nesse sentido. O IFP tenta efetivamente ir ao encontro da resolução dessas lacunas, especificamente ao nível do apoio em medidas de formação e de qualificação profissional que façam face a essas questões e depois ao nível do apoio diretamente às empresas que procurem captar talento e reter talento nesse sentido, incentivando as empresas nesses apoios à contratação. Portanto, especificamente desenvolvendo programas de formação que sejam ajustados às necessidades do mercado de trabalho, do mercado envolvente, que nós temos e com quem mantemos uma relação muito próxima. Eu acho que isso é uma característica que o IFP tem a nível nacional, o facto de estar tão territorialmente desconcentrado e próximo das populações e das empresas e do tecido empresarial, faz-nos ter uma realidade, uma consciência da realidade muito próxima, portanto, um bocadinho diferente daquilo que é a administração pública muito centralizada, não é? E, portanto, aquilo que nós costumamos dizer especificamente a nível dos serviços de emprego, dos serviços de formação, de sermos espaços de porta aberta, em que efetivamente as pessoas, os utentes, procuram com muita facilidade e de forma muito flexível o IFP. E não dei aqui este exemplo até agora, mas agora que me lembrei dele tenho que o referir, no âmbito de uma qualificação, a parceria próxima que nós temos, por exemplo, com grandes consultoras e tecnológicas a nível nacional, desde logo uma KPMG, uma Capgemini, etc., que não seria de esperar que viessem buscar, às vezes, à partida, pessoas ao IFP. No entanto, é o IFP e os programas de qualificação e de formação na área da programação e na área do digital que têm, por exemplo, contribuído para o cluster, por exemplo, do digital aqui em Évora, especificamente da Capgemini, da Step-Ahead também, uma outra consultora que se instalou em Évora e que tem efetivamente integrado pessoas que fazem estes programas de qualificação. E depois, ao nível dos apoios às empresas tendo programas específicos que incentivem as pessoas a vir para a região, no domínio dos incentivos à interioridade, que incentivem a contratação de pessoas que tenham formação e qualificações tecnologicamente mais avançadas, com habilitações de nível superior, tanto ao nível de estágios como depois à contratação, que efetivamente possam combater um pouco esta realidade. Eu penso que a forma mais prática do IFP dar resposta àquilo que são as necessidades das empresas, especificamente aos clusters que se instalam na região, tem a ver efetivamente com aquilo que eu referi há pouco, que é esta relação próxima de identificar necessidade, acima de tudo. E damos o exemplo, por exemplo, do cluster aeronáutico, que se instalou, que nós temos em Évora, que temos também em Porto Alegre, na região de Ponte Soura, e que são grandes desafios para o Alentejo neste momento. Mas que a forma mais direta que o IFP tem aqui de dar resposta é fazendo aqui um caminho com as empresas na construção daquilo que elas necessitam. Num exemplo muito prático, a vinda da Embraer para Évora, quando nasceu o cluster aeronáutico, partiu da identificação de necessidades específicas de qualificação dos trabalhadores que a empresa necessitava. E a partir dessa identificação específica, dessa necessidade específica, o trabalho em conjunto. Portanto, cooperar é neste momento, acho que, a verdadeira forma de desenvolvimento. E a cooperação público-privada é aqui muito importante, não é? Em Portugal e especificamente na nossa região. E o que aconteceu especificamente no IFP foi efetivamente aqui uma forma de cooperação entre a empresa, a definir o que necessitava, entre nós, enquanto política pública, a dizer o que poderíamos fazer, vamos construir os referenciais de formação, vamos fazer percursos à medida daquilo que é necessário e a seguir o IFP cumpre a sua missão de qualificar as pessoas e a empresa cumpre também o seu objetivo final, que é aquilo que o IFP também quer, que é as pessoas no mercado de trabalho, não é? E essa é a forma mais concreta de nós estarmos próximos,
cooperar e estabelecer aqui uma relação próxima e muito prática do dia a dia, sem grandes formalismos. E acho que o IFP tem essa característica. Eu costumo dizer muitas vezes que o IFP é realmente um mundo muito grande de medidas muito diferenciadas e adaptadas aos diferentes tipos de público. E nós temos vindo a fazer esse caminho ao longo dos anos, não é? E desde logo porque temos programas de formação que são adaptados e são ajustados às diferentes tipologias de públicos, desde logo para pessoas com habilitações mais baixas até pessoas com outro nível de qualificação. E especificamente na área do digital, da transição energética, etc., existem mesmo programas de formação específicos. Destaco o emprego mais digital, a formação mais digital, o programa dos Green Jobs, portanto são mesmo programas oficialmente e formalmente estruturados e regulamentados que dão resposta a estas necessidades específicas das empresas, não é? E são efetivamente programas que têm vindo a ter muito sucesso. Até mesmo dou um exemplo de uma coisa muito simples que é, por exemplo, o cheque de formação mais digital, que é uma medida que é conhecida e que permite a uma pessoa individualmente que queira fazer alguma formação da área do digital e capacitar-se a si própria a ter um apoio do IFP. Ou seja, o IFP caracteriza-se às vezes por apoios de pequena dimensão, mas muito cirúrgicos. Eu penso que os nossos programas de formação e aquilo que o IFP tem possibilidade de fazer em termos de formação profissional, tal como referi, e acho que a palavra assenta muito nisto, no ser adaptável e no ser ajustável. Portanto, assentam tanto em programas de qualificação que nós temos mais desenvolvidos, como em programas de formação de literacia básica, não é? E os programas de formação que existem são programas de formação que permitem às pessoas, desde logo esta parte da literacia muito inicial, na área do digital, até programas de qualificação mais avançados. E tanto o fazemos para pessoas que estão desempregadas e que se dirigem aos serviços de formação, ou mesmo até a capacidade que o IFP tem de ir junto das pessoas, de ir junto dos territórios. Portanto, a formação não se limita aos espaços oficiais do IFP, portanto, nós vamos mesmo junto das populações, das freguesias, desde que haja uma sala de formação, nós temos o equipamento para poder instalar e poder fazer a formação própria, próxima das populações para pessoas com outro tipo já de limitação, até à capacidade que nós temos depois de fazer formação de um outro nível diretamente nas empresas, portanto, e abrangendo aqui aquilo que são os nossos dois principais públicos, quem está desempregado e quem está empregado, e não queremos de maneira nenhuma que a algum momento não fique atualizado e regresse ou volte ou apareça pela primeira vez aos centros de emprego, porque isso é a última coisa que nós efetivamente queremos. E, o IFP, como eu referi, tem muitas medidas de apoio, mas estas medidas de apoio têm que ser efetivamente cruzadas com o meio envolvente e com outras políticas públicas, não é? À nossa volta. E embora nós possamos ter programas que incentivem a fixação de pessoas no interior, a contratação de trabalhadores que venham do litoral para o interior, existem esses programas de apoio, dando aqui incentivos financeiros às empresas. É importante depois que exista outro tipo de política também, que aí já sai fora de um bocadinho do IFP, como uma política que permita ter salários mais elevados e que permitam atrair aqui as pessoas. E aqui deixe-me referir, por exemplo, que, por exemplo, o IFP tem uma medida, ou duas medidas, que tem a ver, que nós chamamos de mais talento e mais emprego, e este mais tem a ver no sentido de as empresas que neste momento contratem pessoas que privilegiem pessoas com habilitação superior. E garantir, no âmbito desta política e destes apoios, que as pessoas que são contratadas pelas empresas e que querem o apoio do IFP, mas por sua vez tenham que ter pelo menos um salário base equivalente àquilo que a administração pública, por exemplo, neste momento oferece. Por aquilo que nós vamos conhecendo no âmbito de outras políticas, noutras regiões da Europa, eu acho que o próprio modelo de funcionamento do IFP acho que é um exemplo. Eu acho que nós termos, no âmbito de uma estrutura pública, um organismo que agrupa todo este processo integrado de identificação de desemprego registado, de qualificação das pessoas, de apoio à contratação subsequente, de atribuição de estágios, de atribuição de prémios depois à integração das pessoas, toda esta sequência, e disto ser apoios que são atribuídos de forma gratuita.
às empresas, não é? Não referi isto ao longo da entrevista, mas noutros países que nós muitas vezes verificamos, as empresas também têm acesso a programas de formação e de qualificação públicos ou semipúblicos, mas não desta forma, se calhar gratuita, atribuída pelo Estado enquanto política pública e de forma tão flexível. Mas eu acho que as medidas que Portugal tem são efetivamente muito cirúrgicas e que, como eu referi no início, fazem a diferença na vida das pessoas e das empresas. Silenciosas, muitas vezes, mas que fazem a diferença e estão transversalmente em todo o lado.